Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, e peço aos irmãos que permaneçam com a sua Bíblia aberta. Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Do caminho para Jerusalém, Jesus passava por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Observe esta expressão final, esta frase: e este era samaritano. Isso faz toda a diferença neste texto. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro ou este samaritano? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém, meus irmãos? Podei vos assentar. É importante para que nós possamos entender este texto que nós falaremos nesta noite. É importante falarmos sobre Lucas e a sua função como escritor deste evangelho. A Bíblia contém 4 relatos do evangelho. O evangelho é um só, que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem do evangelho. Mas nós temos, portanto, 4 autores inspirados pelo Espírito Santo que nos traz alguns pontos sobre a vida e obra de Jesus. E nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um trazendo uma parte específica, focando numa parte específica de Jesus. Em João 20, 21 diz que Jesus fez tantos, mas tantos milagres, que seriam necessários diversas e milhares de bibliotecas para que coubessem, que armazenassem todos estes milagres, todos estes relatos sobre Jesus. Então Lucas e Marcos e João trazem alguns relatos importantes com finalidade didática, e este é também um relato que nos traz uma didática importante. Primeiro, Lucas, o escritor deste evangelho, ele não era de origem judaica, ele não fazia parte do povo de Israel, mas recentemente o povo judeu. Ele, segundo o relato histórico, ele nasceu na Antioquia da Síria. Ele é de origem grega e, nesse ponto, ele tem um ponto de vista diferenciado de um judeu sobre Jesus. Então, Lucas, neste momento, ele busca o relato e trazer a nós, que estamos aqui nesta noite, e a todos os que creem em Jesus, que Jesus não veio apenas para o povo de Israel ou o povo judeu. Jesus agora, ele abre as portas do céu ao morrer e ressuscitar naquela cruz, e através principalmente do apóstolo Paulo, que inicia essa sua caminhada. Lucas, então, ele diz: o evangelho é para todo aquele que crê. O evangelho não é mais exclusividade dos judeus, é nosso, do povo gentio. A expressão gentio basicamente é aquele que não era judeu. Então todos os povos que não eram judeus estavam agora sendo incluídos neste momento. Então Lucas, com a sua observação que, segundo a tradição, ele é médico, ele trabalha com a medicina da época, ele traz este relato muito importante para nos trazer algumas lições muito úteis para nós nesses dias. E uma outra informação muito importante desse texto, e é preciso entendê-lo para que nós consigamos chegar até o texto e esmiuçá-lo, é a relação entre os samaritanos e os judeus. Você percebe que no texto que foi lido, foi falado samaritano. O Lucas enfatiza essa expressão.
E por que existe essa divisão entre samaritanos e judeus? Você também percebe que no versículo 11 Jesus está passando as margens, ou próximo entre a Samaria e a Galiléia, ou seja, ele está no limite entre os judeus e samaritanos. Os judeus e samaritanos no início da história, através da Bíblia, e de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todo o povo de Deus, eram um povo só. Era chamado o povo de Israel, inicialmente sendo chamado de povo hebreu. Só que ao longo do tempo, através da desobediência desses povos unidos, as 12 tribos de Israel, Deus permitiu que o norte fosse invadido no ano 721 a.C. e o sul também fosse invadido por inimigos no ano 587 a.C. Isso naturalmente trouxe uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. E, consequentemente, após essa divisão, vocês sabem, parte foi para o exílio, parte ficou dominado, e depois houve o retorno desse povo, alguns ficaram na sua terra, só que ao ponto do samaritano passar por esse processo de invasão, ele acabou cedendo a algumas práticas que não eram práticas autorizadas por Deus. Entre tantas outras práticas, adoração a outros deuses e casamentos que não eram do mesmo povo. Teve relacionamento de casamento, comunhão entre os outros povos. E isso acabou gerando desconfiança do povo do sul, os judeus, que se mantiveram fora desse casamento misto. Então, foi criando-se uma rivalidade. A palavra ideal seria essa, rivalidade entre o povo do norte e o povo do sul. O povo do sul dizia que Jerusalém era de fato o local de adoração de Javé, do Deus Todo-Poderoso. O reino do norte não, já é Gerizim, nosso local de adoração. E nesse embate foram criando cada vez mais divisões e divisões e divisões, a ponto do judeu achar o samaritano impuro e o samaritano achar o judeu impuro. Os dois seguiam o mesmo Pentateuco, seguiam a lei de Moisés, mas por conta dessas diferenças acabaram se estranhando e se separando. Se você for pela geografia e você perceber que Jesus, em algumas das suas passagens e caminhadas, ele, ao chegar no limite de Samaria, ele preferia passar e virar à direita na visão do mapa, subir as chamadas Decápolis, 10 cidades gregas, e contornar para não passar dentro de Samaria, porque ele poderia ser apedrejado, poderia ser maltratado pelo fato de ser judeu. Então você perceba que há uma rivalidade intensa, não é só de palavras, não é só de ideias religiosas, mas uma rivalidade que causava e chegava até a morte. E Jesus está aqui para quebrar este paradigma, e você percebe nos textos de Lucas, como também de João, da mulher samaritana, Jesus trazendo essa comunicação de volta, trazendo essa união, entendendo que todos carecem da graça de Deus, não somente os judeus ou os samaritanos, e sim os dois, precisam de Jesus. Então, para você entender este texto, é necessário que você perceba que há um samaritano no meio desses judeus. São 9 judeus e um samaritano. E aqui nós vamos, entendendo esse texto, essa perspectiva, vamos ao primeiro ponto dessa noite, que a doença nos nivela. A doença nos nivela. É interessante que, apesar de toda a rivalidade, você percebe que Jesus está numa aldeia, passando próximo a uma aldeia, e 10 leprosos clamam por Jesus. Eles estão próximos uns dos outros, ou seja, ali já não há mais preocupação em ser samaritano ou judeu. Se você é grego, se você é romano, se você é brasileiro, se você é argentino, não há mais diferença. Ali estão todos doentes, todos leprosos, e todos eles precisam de uma cura. Eles não estão mais preocupados com a vestimenta certa a se usar, se era do judeu ou se era do samaritano. Ele não está preocupado com nada disso. E você percebe que a doença, nesse caso, nos nivela por baixo, mas nos nivela. Eu lembro de uma experiência em 2007, 2008, quando eu trabalhei numa empresa contratada em Macaé, e houve um surto de dengue muito grande naquela região, e eu tendo um plano de saúde muito bom, eu tive a suspeita de estar com dengue e fui até o hospital daquele plano de saúde, e eu pensei,
Nós, infelizmente, sabemos, né, que a rede pública de saúde tem as suas dificuldades. Eu vou estar num plano de saúde específico, eu vou ser melhor atendido. Mas aconteceu o contrário, que era uma fila tão extensa para se fazer exame e atendimento, que eu preferi ir de carro até o Hospital Municipal de Macaé, onde eu fui atendido prontamente e rapidamente. Então perceba que mesmo nos dias de hoje, que nós temos algumas vantagens e financeiras, ou até tipos de lugar, no fundo somos todos iguais, somos tratados da mesma forma. Às vezes nós achamos que temos algum privilégio, alguma vantagem financeira, ou a questão do plano de saúde, mas não. Naquele dia foi muito mais útil usar o sistema público de saúde do que usar a empresa contratada. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento havia uma separação do povo que estava leproso do povo considerado são. E essa separação é interessante, se você depois puder chegar na sua casa e ler Levítico, no capítulo 13 primeiro, você vai entender Deus dando todas as orientações ao sacerdote da época, que ele tinha a função de um médico avaliador. Era ele que uma pessoa com uma suspeita de uma lepra ou a hanseníase, nos dias de hoje, chegava até a ele e mostrava fora da tenda, fora do convívio das pessoas, a sua dificuldade, e ele avaliaria durante 7 dias e após 7 dias. E às vezes a gente fica pensando assim, vale uma observação aqui, né? Medicina tão avançada, mas Deus há mais de 4.000 anos já dando orientações específicas para o seu povo, no modo de tratar certos tipos de doença, dificuldade. Então você percebe ali, como disse também o Senhor a Moisés, esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Então, desde aquele momento em Levítico até os dias de Jesus, todo suspeito, ou todo leproso, ou que tivesse sarna, qualquer doença de pele, que eles entendessem que era infecciosa ou contagiosa, no caso, contagiosa, a palavra certa, essa pessoa era afastada do convívio de todas as outras pessoas. E depois de algum tempo, se ela obtivesse a cura, algo que não era muito comum de acontecer no leproso, essa pessoa voltaria a um exame com o sacerdote, e essa pessoa estaria apta para voltar ao convívio daquela sociedade. Então não há, no momento da doença, no momento da dor, não há melhor nem pior, todos carecem. E desse ponto, que passa quase que despercebido no texto, o fato de haver 2 povos rivais estando juntos na mesma dificuldade, vem essa frase: estamos totalmente ou igualmente nivelados pelo pecado. Precisamos da cura da cruz. Esse exemplo nos mostra, meus irmãos, que ali no caso fala de uma doença, mas todos nós, e eu sempre nas minhas pregações eu repito e bato nesta tecla, estamos todos nivelados por baixo pelo pecado. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Jesus, carecemos da cura da cruz de Jesus. O que vai nos diferenciar é, com a graça de Deus, os mais recuperados, que já estão vencendo mais o pecado, que estão na igreja, daqueles que estão completamente dominados pelo pecado. Essa é a única diferença. E que nós nessa noite saiamos aqui curados pela cruz de Jesus, que é o que mais nos importa. E esse texto ele é interessante, que ao discorrê-lo você percebe um fato interessante, e aí vai aparecer para nós e saltar aos nossos olhos a questão da gratidão. De 10 leprosos, 9 não voltam para agradecer a Jesus. E aqui vem a afirmação: a procura das bênçãos de Deus, não do Deus das bênçãos. Isso é muito importante. Esse trocadilho de palavras é muito importante, porque 9 pessoas ali não procuraram Jesus o Salvador. 9 pessoas ali procuraram um médico, um curandeiro. Se fosse Jesus, se houvesse outro curandeiro que passasse por ali, da mesma forma, essa pessoa iria e tentaria cura. E é um problema nosso nos dias de hoje, meus irmãos. É um problema muito sério. Muitas das igrejas estão oferecendo tantos pacotes, tantos adereços ao Evangelho. Você vê a ilustração de uma igreja que diz que Jesus cura, a outra que Jesus prospera e a que Jesus salva. Às vezes
nós temos grandes motivações, e não há nada de errado, eu vou repetir aqui, não há nada de errado, e vou enfatizar, que você ore a Deus por cura. Eu quero que você saia sabendo disso aqui nessa noite. Não é errado, não estou negando que Jesus cura, ou que Deus cure. Só estou dizendo que qual é a sua motivação. A motivação daqueles 9 era chegar até Jesus, ser curado e ir embora, e esquecer de Jesus. Isso faz toda a diferença. E nessas igrejas que, ao longo da história, décadas de 60, 70, 80, começaram a chegar no Brasil, é interessante que você percebe também a mudança de perspectiva. Essas igrejas trabalham de acordo com as demandas. Década de 60, 70, houve no Brasil, e um pouco antes também, o chamado êxodo rural. O êxodo rural trouxe milhares e milhares de pessoas do campo para viverem nas cidades. E essas pessoas acabaram tendo dificuldade de saúde, talvez hospital, e naquele momento aquela igreja atendia a demanda: vamos curar, vamos fazer campanha de cura. E foi uma benção, foi bom, mas as pessoas às vezes procuravam a igreja só por conta da cura. Chegou a década de 70 e 80, essas pessoas que estavam talvez já curadas, seus problemas começaram a ter problemas financeiros. E a igreja falou: não, se você fizer isso ou aquilo, se você fazer determinado ritual, Deus vai te abençoar e Deus vai te prosperar. E aconteceu que houve, por conta do Brasil também, a economia crescendo, muitas pessoas prosperaram. E chega a um ponto que hoje talvez a teologia da prosperidade não fale tanto aos corações de um ou outro, porque a maioria dessas pessoas que vieram já tem uma vida estabilizada. Não falo de riqueza, mas tem uma vida, tem uma casa própria, tem um carro próprio, tem o seu emprego. E às vezes a pessoa fala: não, vem para cá que você vai enriquecer. Não, mas eu não preciso mais disso, eu estou bem. Então hoje já mudaram a perspectiva. Hoje perceberam que as pessoas que estão ricas financeiramente estão com problemas emocionais. Tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem família, mas tem um problema, um vazio no coração que nada resolve. E a gente entende que a igreja deveria preencher esse vazio através da pessoa de Jesus, mas a pessoa está na igreja, frequenta essa igreja, determinada igreja, e o vazio continua, e a pessoa não vê sentido em nada, e começa a ter dificuldades. Então a igreja começa a falar, essas determinadas igrejas começam a ser palatáveis, falar coisas boas: não, você é legal, você é um cara bom, você merece, você é ótimo, e começa a massagear o ego. E algumas pessoas ficam massageadas por esse ego e seguem adiante, mas às vezes não tem um encontro de fato com Jesus. Esse é o maior problema. Eu não sou contra você motivar as pessoas a buscarem melhores opções, e as pessoas nas suas dificuldades, seja com depressão. Foi falado até aqui de manhã na EBD de forma breve a questão da depressão. A depressão é uma doença e ela precisa ser tratada, e que seja procurado um psicólogo, um psiquiatra. Não é isso que eu estou falando. Só que as pessoas às vezes estão procurando em igreja resolver determinados problemas na sua vida, e não é assim que funciona. A igreja não está aqui no hospital no sentido de apenas pegar feridos, resolver o problema e jogá-los de volta no mundo. A igreja está aqui para que você venha ferido, que precise de uma bênção, que precise de ser curado, que precise de tantas coisas para serem resolvidas. Mas a primeira coisa que você deve fazer é entregar a sua vida a Jesus, e aí sim, deixar que Deus faça todo este trabalho de cura, de libertação, de mudança de vida. Eu estava vendo em casa, assistindo a TV, e às vezes a gente fica entediado, passa canal, passa outro, e não tem nada para ver, que infelizmente a televisão está ficando cada vez pior. E eu cheguei num canal, uma determinada TV com um programa religioso de uma determinada igreja, e era aquele momento que as pessoas fazem fila para dar os seus testemunhos. Até aí não tem nada de errado você dar testemunho, problema algum. Só que esses testemunhos às vezes só enfatizam riqueza material, prosperidade, vida financeira melhor, a pessoa que sai da pobreza e agora está na riqueza. Só isso. Só que me chamou a atenção o fato de uma senhora chegar até o pastor e o pastor perguntar a ela: qual é o seu testemunho, minha irmã? A seguinte irmã disse: olha, pastor, eu estava numa vida de lamaçal do pecado, eu vivia... Ela falou tantos problemas lá que ela tinha, familiar, problema com relacionamento conjugal, mas eu comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, e eu entendi a obra de Jesus na cruz,
e a partir daquele momento, na minha casa mesmo, eu entreguei a minha vida a Jesus e pedi para que Jesus mudasse a minha vida. Nem tudo está resolvido na minha vida, nada, não foi tudo satisfeito ou completo, mas agora eu sei com quem andar, eu tenho a Jesus ao meu lado, e agora eu me sinto mais segura, mais feliz e confortável para enfrentar os meus problemas. O que eu tenho para testemunhar essa noite é a minha conversão. Aí o pastor olhou para ela, virou e falou assim: tá, tudo bem, mas qual que é o seu testemunho? Entende, meus irmãos? A pessoa vai falar de uma conversão, e eu sei que essa igreja se alegra, celebra quando há uma conversão, uma alma que se converte ao Senhor. Eu estou preocupado no testemunho dela, financeiro, espiritual e etc. Então que nós tenhamos muito cuidado ao enxergar esse tipo de proposta de algumas igrejas, de achar que tudo se define a este mundo ou a vida emocional, espiritual, financeira, esquecendo-se do principal, que é Jesus, como estes nove leprosos esqueceram. E a teologia da prosperidade tem um segredo aqui que resolve o seu problema, como está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19: do suor do teu rosto comerá o teu pão. Se você trabalhar, se você estudar, se você for honesto, Deus vai te abençoar. Claro, vai ter algumas dificuldades, mas Deus vai te abençoar. Eu não vou te prometer uma vida milionária, carros e casas, mas Deus vai te abençoar. Seja forte, trabalhe, use a saúde que Deus te deu. Essa é a melhor teologia da prosperidade que você pode ter. Não há nada de errado em buscar o seu pão de cada dia e você prosperar, desde que você faça debaixo da vontade de Deus, de forma correta. E Deus abençoa. Às vezes abençoa até aquele que não trabalha muito, mas Deus acaba abençoando. Deus é justo, Deus é Pai, Deus é amoroso. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai te abençoar, só estou dizendo aqui que procure Jesus, o Deus da bênção, e as demais coisas serão satisfeitas e serão resolvidas e acrescentadas. E fica essa pergunta, que eu quero que meus irmãos aqui nessa noite não entendam ou me compreendam errado. Eu estou falando desse texto aqui sobre gratidão, mas não significa que Deus não cura até hoje. Não há nada de errado, você peça oração por cura. Eu só estou dizendo que isso faz parte da igreja, mas não é o foco principal. Caminha junto. Você ora para Deus por conversões, por almas, por vidas transformadas. E que Deus, na sua soberania, Ele cura, Ele salva, Ele transforma. E às vezes a cura é até utilizada como processo para que a pessoa venha para a igreja. Não há nada de errado nisso. Nós não podemos focar como principal questões materiais e questões humanas. Que isso venha junto, caminhe junto com nós nessa igreja. E aqui fica a lição: procurando a Deus com as motivações erradas. Infelizmente, virou moda no Brasil. Moda. Muitos artistas, muitos famosos. Agora eu sou evangélico. Um caso até recente de infelizmente, ela esteve na igreja e já se afastou da igreja, uma modelo, porque ela até está entrando em justiça contra essa igreja, porque a igreja conseguiu tirar o máximo que podia tirar do dinheiro dela, do financeiro dela, mas esqueceu de tratar do principal. Então a pessoa chega nessa igreja, ela está com uma proposta boa de transformação, e às vezes a pessoa é transformada. Não estou dizendo que Deus não transforma vidas nessa igreja, só que fica tanto nesse embate de que tem que fazer, tem que ofertar, tem que doar, tem que dar tudo para a igreja, que a pessoa acaba se desiludindo. E às vezes, pelos maus exemplos, as igrejas sérias, honestas, que visam o reino de Deus, acabam sendo prejudicadas ou mal vistas por conta disso. Então está moda no Brasil. Eu sou evangélico, por que não? Porque teve uma cura impossível, agora eu sou evangélico. Mas você segue a Bíblia? Sigo algumas coisas lá, no meu dia a dia. Então as pessoas estão procurando a Deus com as motivações erradas. Essa pessoa poderia procurar a Deus ou procurar resolver o seu problema, talvez até no médico. O problema que ela tem para resolver, talvez o médico, humanamente falando, resolva. Mas elas esquecem que quem pode resolver a sua vida por completo, trazer uma nova vida, é a pessoa de Jesus. Então são as motivações erradas. Eu quero que você nessa noite saia com a motivação certa, que é servir a Jesus Cristo, independente da situação. E o terceiro ponto nessa noite é a gratidão que trouxe salvação. Eu quero falar também
desse samaritano. Esse samaritano que teve algo diferente, algo especial, que viu Jesus além de um mero curandeiro, de um mero curandeiro, aquele que traz uma cura ou resolve um determinado problema. Aqui Hebreus no capítulo 11, no verso 1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é importante. Interessante que os 10 leprosos tiveram fé também. Antes de falar do leproso único samaritano, é importante a gente destacar isso, que, como diz o texto, aconteceu que indo eles foram purificados. Ou seja, eles tiveram fé para buscar a cura da sua doença. Tiveram fé, mas é a motivação errada. Fé para resolver o seu problema imediato. É como você sempre está procurando um médico, procurando uma pessoa para apagar incêndios na sua vida, resolver problemas pontuais. Eu vou na igreja, Deus me cura, me livra, eu saio da igreja. Aí daqui a 3 meses eu tenho outro problema financeiro, eu venho para a igreja, louvo a Deus, Deus me cura ou resolve meu problema financeiro, volto para o mundo. Então, tem pessoas que estão na igreja só por isso, problemas pontuais, para resolver os seus problemas pessoais, mas ninguém quer ter compromisso com Jesus de fato. E a palavra gratidão vem da palavra latina chamada gratia, que significa graça, ou seja, a gratidão nada mais é do que a graça que Deus nos deu. E é importante nós entendermos que gratidão é essa e qual nível de gratidão nós podemos ter ao nosso Deus. Um teólogo da Idade Média chamado Tomás de Aquino, ele definiu gratidão no seu livro em 3 níveis. O primeiro nível é o superficial, você agradece na sua mente. É muito comum e é natural que ao longo da vida nós sejamos ingratos em algum momento, porque são tantas pessoas, às vezes eu fico olhando a minha vida e tanta gente que passou pela minha vida, me ajudou e às vezes eu não tive a oportunidade de agradecer da forma que deveria. Isso acontece com a gente, você lembra, olha, naquele dia o pneu do carro furou numa estrada, mas teve aquela pessoa que me ajudou. E talvez eu, no calor do problema eu nem tive a oportunidade de agradecer, mas hoje eu lembro dela e agradeço em mente. É esse nível superficial, é um nível distante ainda da pessoa. O segundo nível de gratidão é chamado intermediário. O que seria isso? Dar graças por algo que alguém nos fez. Eu posso chegar para aquela pessoa, reencontrá-la na jornada da vida e falar assim, olha, muito obrigado por você ter me ajudado a trocar aquele pneu naquela estrada naquele dia. Foi só uma frase, foi só um momento, isso é importante, a pessoa, eu creio que vai gostar dessa gratidão, dessa palavra de gratidão, mas ali ela sai, sigo o meu caminho e a pessoa segue o seu caminho. E muitas pessoas na igreja estão nesse nível intermediário, com Jesus. Jesus dá a bênção, ela até agradece, e ela às vezes até acha que a forma de agradecer é dando uma oferta especial, amém, deu oferta, e sai da igreja de novo, e vai viver seu caminho. E existe o terceiro nível, que é gratidão profunda, vínculo, comprometimento e relacionamento. Este samaritano entendeu quem era a pessoa de Jesus. E mesmo que o texto fale que Jesus despede desse samaritano, ou seja, vá que a tua fé te salvou, Jesus na sua eterna ciência, sabedoria, entendeu que aquele samaritano estava realmente comprometido com a mensagem do Evangelho. Eu creio que aquele samaritano, o texto não diz, não fala mais sobre ele especificamente, mas a partir daquele momento ele também se tornou um mensageiro do Evangelho, um cara que proclamou o Evangelho, a palavra de Deus ao longo da sua vida. Talvez se você perguntasse aos 9 leprosos, como é que aconteceu essa cura? Teve um camarada que passou lá, falou para procurar o sacerdote, e a gente teve fé, no meio do caminho passamos e fomos curados e segui a vida. Hoje eu estou bem com a minha família, posso ter acesso aos meus familiares e amigos, mas eu creio que esse samaritano falou assim, olha, existe um homem da Galileia que passou próximo a Samaria, e esse homem é Jesus. E esse homem mudou a minha vida, não só sarou as minhas feridas físicas, mas sarou as feridas do meu coração e me deu uma nova vida, a vida eterna. Eu tenho certeza disso, tenho certeza, mesmo que o texto não fale, porque Jesus, ao despedir deste homem, fala sobre a sua fé salvífica.
fé para a salvação, não apenas fé de cura, de provisão. E ele diz: a tua fé te salvou, graça através de graça. E eu quero encerrar essa mensagem nesta noite te fazendo 3 simples perguntas. Eu coloquei até verde, amarelo e vermelho para mostrar o grau de atenção que nós devemos ter. A primeira pergunta é a seguinte: qual a sua motivação para vir à igreja? Esse texto aqui nos traz diversas motivações, ou pelo menos 2. Uma, que se resolva um problema pessoal; outra, que você venha a adorar a Jesus, como fez aquele samaritano. Que você saia dessa noite refletindo sobre isso. Qual é a sua motivação para estar aqui? Você está aqui talvez por conta dos amigos que nós temos aqui. Isso é muito bom. Eu aqui estou fazendo amigos nessa igreja, e agradeço a Deus por ter amigos e irmãos em Cristo. Mas isso não é o suficiente. Você ter amigos e irmãos na igreja e vir aos domingos só para encontrar com esses amigos não é o suficiente. Eu posso marcar, apesar da pandemia, marcar uma reunião na casa de um irmão, de uma irmã e conversarmos. Estou mantendo a minha comunhão com esta pessoa, mas será que estou mantendo a comunhão com Jesus? Qual é a minha finalidade? Tem gente que vem para a igreja e gosta de participar dos eventos da igreja. Por conta também da pandemia, muitos eventos estão parados, mas se a igreja faz uma confraternização, ou tem uma reunião de grupo pequeno, e eles estão juntos, isso é muito bom, mas não é suficiente. É uma coisa boa que você faz, não é errado fazer isso, mas a motivação é errada. Se você vem aqui porque gosta, por exemplo, de ouvir o louvor e ser edificado pelo louvor, isso é muito bom, isso é abençoado, isso é excelente, mas não é a sua motivação principal, ou não deve ser a sua motivação principal. Tem gente aqui que gosta de participar da EBD. A EBD é muito importante. A EBD nos ajuda a crescer, a amadurecer na palavra de Deus. Mas se você vier aqui apenas por conta da EBD para obter um conhecimento talvez humano e passageiro, você está vindo por um motivo errado. Você está vindo por uma boa causa, mas o motivo é errado. Então, que nós saímos aqui entendendo que a sua motivação deve ser servir ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, de todo o seu coração, como diz aquele lindo louvor, olhando para Cristo, e não para mais nada. A igreja local, ela é imperfeita, mas Jesus é perfeito e é todo poderoso. Qual o seu nível de gratidão? E aqui eu falo gratidão não apenas às pessoas próximas. Isso a gente pode avaliar e deve sempre avaliar. Pessoas que passam em nossas vidas. Mas qual o seu nível de gratidão à pessoa de Jesus? Pela obra que Jesus fez na sua vida. Pelo tudo que Ele tem feito na sua vida. E você sabe que determinadas coisas, como eu falei aqui, o trabalho é importante, ajuda, mas tem algo que só Deus pode fazer na sua vida e fez. E quanto você tem feito para retribuir e agradecer a Deus? Quantas vezes você no seu dia, você tem parado para orar a Deus e dizer: muito obrigado, Deus. Às vezes eu não sei nem o que agradecer, mas muito obrigado, porque o Senhor tem me conduzido, tem me guiado em segurança, porque às vezes nós não vemos nada de extraordinário nas nossas vidas, algo sobrenatural, incomum de acontecer, mas Deus está lá no controle. Deus nos livra de acidentes, Deus nos livra de problemas adversos, saúde nos protege. E como é que está a sua gratidão nessa noite? E a terceira pergunta é a seguinte: você deseja se comprometer com Cristo, criar um vínculo? E o que eu quero dizer com essa pergunta? Eu creio que aqui, pelo que eu estou vendo, são pessoas salvas e convertidas ao Senhor, e eu agradeço a Deus por isso, porque Deus nos salvou. Mas é preciso tomar um passo, ou dar um passo adiante, um passo à frente, em relação ao seu compromisso com Jesus. Às vezes, você está aqui para adorar a Deus, mas não quer um vínculo maior, não quer um compromisso. E é natural que haja muitas explicações ou justificativas para isso. Olha, eu tenho um emprego que me atarefa muito. Justifica, ou talvez até como na linguagem militar, explica, mas não justifica. Olha, eu tenho uma criança, uma irmã pela manhã falou um exemplo de
de uma irmã que estava na igreja e firme na igreja, fazia tudo na igreja, da limpeza ao louvor e do som. A irmã é excepcional. Só que ela ficou grávida, a criança nasceu e ela parou com todos os trabalhos da igreja. E o pastor, como disse a irmã das antigas, ele bem sincero, falou para a irmã: olha, vamos orar para que Deus leve a sua criança, para que você volte a ter vínculo com o Senhor. Parece um absurdo para nós essa noite, né? Mas às vezes ele teve que falar isso e a irmã entendeu: não, eu quero ficar com meu filho e quero servir o Senhor. Aí começou a vir com a criança na igreja e começou a fazer as mesmas obras que ela fazia. Então a criança não era impedimento, a criança é uma bênção. Crianças, filhos são herança do Senhor. Mas às vezes a gente coloca como essa justificativa, com essa: não, é meu filho que é assim, é o meu marido ou minha esposa que é assim. Então, qual é o seu vínculo nessa noite? Nós possamos sair daqui. Eu quero orar por você. Eu quero que você agora se ponha de pé, por favor, aqueles que puderem. Eu quero orar por você que deseja se comprometer a ter um vínculo com o Senhor e com esta igreja. É claro que nós, na igreja local, nós ansiamos, o nosso anseio, nosso desejo é que você se torne membro dessa igreja, que participe dessa igreja. Isso também não é problema, desde que seja feita de forma saudável. De manhã também, como a IBD nos traz tanta informação interessante. A irmã relatando que havia um irmão no ônibus também, de uma outra igreja, e ela com muita ética, com muito cuidado, o irmão falando: não, mas a minha igreja não busca de Kombi, graças a Deus a sua igreja pode buscar de Kombi as pessoas que não têm como vir de carro ou de outro veículo. Aí essa irmã diz: olha, no dia que o irmão tiver, sinta-se convidado. A gente não quer pescar no aquário dos outros, a gente quer pessoas que precisam de Jesus, que estão afastadas de qualquer convívio com a igreja, ou que nunca estiveram numa igreja, comprometidas. Mas também para isso nós precisamos que as pessoas desta igreja, cada dia mais, se comprometam. Com a igreja, sim, mas a começar com Jesus. Eu creio que você se comprometendo a cada dia mais com Jesus, Jesus mostrará o caminho de como servir a igreja local. Isso não é errado, isso é saudável. Uma igreja que se compromete. E eu quero orar por você sobre esse ponto, para que Deus coloque no seu coração cada dia mais comprometimento, vínculo com a igreja de Cristo e com a pessoa de Jesus. A começar na sua vida pessoal, você no seu momento particular com Deus, que você tenha mais vínculo com Ele, que você tenha mais tempo para orar e falar com Deus e ler a sua palavra, e que a cada dia você possa contribuir com o seu esforço, com o seu talento, com o seu dom nessa igreja. Às vezes a gente olha para a igreja: não, mas a igreja já tem cantores suficientes, a igreja já tem músicos suficientes, a igreja já tem um menino do som lá. Não, mas você pode vir ajudar, você pode vir servir a Deus, você pode sempre somar. E eu sei que é o desejo do pastor e da igreja que quem puder se voluntariar para diversas tarefas, a igreja está aberta para ouvir você e para te orientar nesse sentido. Oremos então, meus irmãos. Amantíssimo Deus, nosso amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, nessa noite por nos mostrar a nossa ingratidão, ó Deus. Às vezes nós vivemos a nossa vida no modo automático, no cotidiano, no rotineiro, e esquecemos do Senhor, ó Deus. O Senhor que tem nos abençoado de tantas formas, o Senhor que já fez maravilhas em nosso meio, mas às vezes por conta desses dias comuns do nosso ponto de vista, esquecemos de orar, esquecemos de ler a Tua palavra, esquecemos de agradecer, ó Deus, o quanto o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, e o principal, que é nos ter trazido a salvação através daquela cruz, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor a cada dia nos dê motivo ou motivação, nos anime a caminhar e a caminhar e a caminhar segundo a Tua santa vontade, ó Deus. Desperta em nossos corações o desejo de ler a Tua palavra, de orar, ó Deus, e estar em comunhão com o Senhor, Pai. E que essa comunhão do Senhor com cada pessoa aqui nessa igreja, e a começar por mim, aumente, que essa pessoa se sinta cada dia mais com vontade de Te servir e de Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Mais uma vez eu agradeço.
E é que eu te peço, te louvo por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.